Salve, gente boa, tranquilos? Muito bom. Olha, vamos continuar, não é? Hoje vamos falar sobre o profeta Jeremias. Nós já passamos por Isaías e o próximo livro, na verdade, é Jeremias, não é? Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Vocês conhecem Jeremias? O fato é que Isaías condenou as práticas ali do rei, dos líderes de Israel, condenava com palavras duríssimas, né? Mas Jeremias fez as mesmas condenações. Ele condenou igualmente, só que ele usava palavras mais moderadas. Enfim, embora que essas palavras moderadas tinham muito pesar, muita tristeza. Por isso ele é conhecido como profeta chorão. Se Isaías escreveu com uma caneta de fogo, Jeremias escreveu com uma caneta de lágrimas. Olha aí que bela comparação. Mas Jeremias também escreveu o outro livro, Lamentações de Jeremias, onde ele chora. Ele chora pelas desgraças que ocorrem com o seu povo. O Jeremias começou o seu ministério profético ainda jovem, 70 anos depois que Isaías morreu, né? Ele profetizou ali em Israel durante diversos reinados, e quando ele foi também muito perseguido. Na verdade, todos os profetas foram perseguidos pelos reis, pelas autoridades de Israel. O Jeremias exerceu o seu ministério por 40 anos. Ele fez isso até que o povo de Jerusalém foi levado para o cativo na Babilônia. Muito bem. Então, das suas predições, o Jeremias não escreveu muito, não fez muitas profecias que apontassem para a vinda do Messias. Poucas, na verdade. Então, eu vou citar duas para vocês. E quero que vocês sublinhem esse texto aí nas suas Bíblias, ok? Então, o primeiro texto que eu vou citar, Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto corrido e depois faço alguns comentários, ok? Ele diz o seguinte: Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Então esse é o texto, e ele faz referência à vinda de alguém, à vinda de um Messias. Assim diz o Senhor, chegará o dia em que levantarei um renovo. Essa palavra renovo é usada por outros profetas. Renovo quer dizer um tronco de árvore caído, sem raízes. No entanto, se ele fica ali, ele renova, ele surge brotos, né? Uma árvore que é arrancada, surgem brotos. Então, esse é o renovo. A ideia de que, embora que o reino de Israel se tornasse como que uma árvore derrubada, ainda iria surgir um renovo. Ali ainda havia vida. Então, levantaria um renovo, um botão, um início humilde, modesto, um raminho. E depois ele explica o que é esse renovo. Um descendente justo da linhagem do rei Davi. Percebem? Um ramo da família de Davi, que parecia ser uma raiz em solo seco e sem chance de reviver. Observem lá o que está escrito em Apocalipse 22:16. Eu vou escrever aqui para vocês. Mas, finalmente, um renovo levantado por Deus. Ele diz, ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Jesus Cristo é esse renovo justo, é um advogado perfeito. Né? Vejam, 1 João 2, 1 e 2, mostra Jesus Cristo é um advogado perfeito. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo. Jesus Cristo é o justo. E esse será o seu nome.
O Senhor é nossa justiça. Esse é o nome dessa pessoa, desse rei que viria. O Senhor é nossa justiça. Jesus nos faz justos pela graça. Um dos textos, né? O outro texto é o seguinte, mais à frente, no capítulo 31, versículo 31. Dá para decorar, né? 31 de Jeremias. Ele diz o seguinte: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança que fiz com eles, diz o Senhor. E esta é uma nova aliança que farei com o povo de Israel naqueles dias. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário, quando isso acontecer finalmente, não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo o seguinte: olha, você precisa conhecer o Senhor. Não vai ser necessário, porque todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade. E nunca mais, olha que coisa linda, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, um breve comentário sobre esse texto. Farei uma nova aliança, diz o Senhor. É a promessa da renovação de aliança. Aliança agora, a aliança de graça. Se a primeira aliança foi escrita em pedra e ela tinha como base a lei, né? O Senhor diz: farei uma nova aliança, uma renovação da aliança, uma aliança com base na graça. Aliança com o Israel de Deus. Leiam Gálatas 6,16. O profeta fala: uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Nós podemos pensar o seguinte: uma aliança com o Israel. Qual Israel? O Israel de Deus, conforme Paulo escreve aos Gálatas. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Houve uma época que houve uma aliança, né? Foi feita lá no Monte Sinai. Não será uma aliança como foi feita na época de Moisés, mas lhes darei perdão e graça. Eu colocarei as minhas leis na sua mente, não vou colocar numa pedra, num livro de pedra, não. Eu vou colocar as minhas leis na sua mente. Boas mentes e bons corações escreverei nos seus corações. E não será uma nova lei, mas a lei escrita em vocês. É a mesma lei. Aliás, uma lei mais difícil. Jesus Cristo interpreta a lei e ela se torna um pouco mais difícil, né? Então, é isso. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, ou seja, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Uma relação íntima de reciprocidade, não é? Muito bem. 1 Pedro 2, versículo 9, trata desse assunto. Quem somos nós? Quem é a igreja? Quem é o povo de Deus? Não é? E Jeremias continua: não será necessário ensinar os seus vizinhos e parentes, dizendo: olha, você precisa conhecer o Senhor. Porque todos, desde o menorzinho até o maior, o mais velho, todos me conhecerão. Todos terão os meios desse conhecimento, diferente dos tempos em que Deus era conhecido só por Judá e por Israel, ali, enfim, só era conhecido por um povo, né?
Do tempo também de Atos, a gente vê Paulo falando sobre o Deus desconhecido, não é? Na Grécia, Deus desconhecido. Não, nesse novo tempo, diz Jeremias, todos me conhecerão, não haverá Deus desconhecido. Haveria, sim, nos tempos do Evangelho, um conhecimento mais amplo de Deus, um conhecimento para todos os povos da terra, né? E aí se cumpre Abraão, todos os povos serão abençoados, todos, porque todos conhecerão. Nos tempos da lei, somente o sacerdote pregava, e pregava para um público muito restrito. Hoje, se prega em praça pública. Muitos terão conhecimento de Deus. Os ensinamentos serão mais claros que nunca. 2 Timóteo 1,10 fala isso. E o povo vai entender. Leiam Efésios 1,17, 18. Enfim, estou citando aí textos do Novo Testamento para dizer que todo esse entendimento após a vinda de Jesus Cristo, ela cumpre aquilo que Jeremias havia predito, né? Diz o Jeremias, eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Na verdade, é o pecado que nos afasta das coisas boas da parte de Deus. O pecado é removido, a graça de Deus correrá como um rio e atingirá a todos. Bom, é isso. Eu creio que vocês entenderam esses dois textos de Jeremias, né? O poeta chorão, dizendo que ele vai mandar um renovo, vai mandar um descendente de Davi, que vai reinar com sabedoria, e depois o Jeremias falando sobre uma nova aliança, um novo testamento, na verdade. Se existia o Antigo Testamento na Bíblia, existe o Novo Testamento. Testamento, aliança, concerto. E Jeremias promete, olha, gente, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que uma nova aliança será feita com vocês. Jesus Cristo fala isso, né? No momento da ceia ele fala, e este é o sangue da nova aliança. Tá bom, gente? Então, acho que por hoje é isso aí, tá bom? Tchau, tchau.